Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu não farei a exposição de todo o capítulo, gastarei um tempo mais a partir do versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se dele. Aproxima-se desse carro e o acompanham. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que lês vendo? O que vens lendo? Ele respondeu: como poderei eu entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Versículo 35, vamos ler juntos? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Amém. Seguindo eles, caminham fora, chegando a certo lugar onde havia alguma água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Eu quero nesta manhã meditar com vocês sobre o mover missionário do Espírito Santo na igreja. O mover missionário do Espírito Santo na igreja. Todos nós sabemos que o cristianismo, por mais que a gente o institucionalize, por mais que nós o
regulamentemos com normas, com princípios, com credos, confissões. O cristianismo é o mover do Espírito Santo. O cristianismo é o movimento de Deus. E Jesus diz isso. Uma das figuras que Jesus usa ao explicar o Espírito Santo para Nicodemos, ele diz que o Espírito Santo é como o vento, que sopra o quê? Soberanamente, que sopra irresistivelmente, que sopra imprevisivelmente. É assim o mover de Deus. Se nós fôssemos dar um conceito a partir de Atos 8 sobre o que é um movimento missionário, você poderia dizer: o movimento missionário é o mover de Deus na história, é o Espírito Santo movendo e fazendo a obra de Deus. Amém? Vocês entendem assim? Se não entende, pelo menos concorde comigo. Por enquanto. O livro-chave de Atos, qual é? Atos 1, 8. E recebereis poder ao descer sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judeia, Samaria, até os... De Atos 1 até Atos 7, nós temos a igreja de Deus testemunhando em Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 12, nós temos a igreja testemunhando, começando em Samaria e indo por toda a Judeia e Galileia. A partir do capítulo 13, começa o quê? Missões transculturais. Então, o capítulo 1:8 dá o esboço do livro de Atos dos Apóstolos. E esse capítulo 8, ele é a dobradiça, onde encerra-se o capítulo 7 com a morte de Estevão em Jerusalém. Começa a perseguição a partir de Paulo, e Deus agora começa um mover do Espírito Santo por toda a igreja. Concordam comigo ou não? Olha para o texto aí. Olha para o texto. Porque uma das funções do pregador é explicar o texto. Se não tiver no texto, você não aceita. Mas se estiver no texto, você o quê? Concorda, né? Eu sei que você é inteligente, mas... Veja no capítulo 8, começa: e Saulo consentia na sua morte. 8:1. Aí continua. Naquele dia, que dia é esse? No dia que Estevão foi o quê? Enterrado. Quer dizer, mata diácono, mas não mata presbítero. É uma benção. Nada contra os presbíteros, mas o pessoal gostava de matar profeta, mas sacerdote não. Sacerdote era sempre protegido.
E todo sacerdote que recebia um chamado profético, ele dizia: eu não. Eu prefiro ficar no santuário, no tabernáculo, porque o ministério profético é um ministério de risco. E diz o texto que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Levantou-se grande perseguição. Então foi uma perseguição causada e foi uma perseguição localizada, ou não? Começou onde? Em Jerusalém. E é muito importante a gente entender que o texto vai nos dizer que somente, exceto os apóstolos, foram protegidos dessa perseguição, porque eles se esconderam ou estavam lá na cidade de Jerusalém. Mas a perseguição veio sobre toda a igreja. Leia o versículo 4 para mim, por favor. Diz assim, vamos ler juntos? Entre mentes os que foram dispersos por toda parte, pregando a palavra. 3 detalhes importantes nesse versículo. Primeiro, toda a igreja, ela foi o quê? Dispersa, exceto os 12. Por quê? Porque evangelizar e fazer a obra missionária é para toda a igreja. Todo crente é um missionário. E recebereis poder ao descer sobre vós. O Espírito Santo veio e diz, Atos 2, que todos foram cheios do Espírito Santo. Segundo detalhe que esse versículo nos ensina é que toda a igreja ela foi dispersa por toda parte. Alguns foram para a Judéia, alguns foram para Samaria, alguns foram levados para lugares mais distantes. Você vai ver lá em Atos 11, 19 e 20, que alguns que foram dispersos lá para a região dos gregos, eles plantaram a igreja lá em Antioquia. A igreja de Antioquia, ela foi plantada por crentes que foram o quê? Dispersos. Não teve um plantador oficial. Quando a igreja de Jerusalém ficou sabendo que existia uma igreja em Antioquia, eles mandaram quem? Barnabé. Mas e diz o texto que Barnabé, quando chegou ali, ele viu a graça de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma terceira lição aqui. Toda a igreja dispersa, pregando a palavra por toda parte. A palavra pregando aqui significa declarando, trazendo a palavra, narrando as boas novas. Martin Lloyd Jones, no seu livro sobre pregação e pregadores, diz que todo o povo tagarelava o evangelho. Tagarelava. Então, pensamos que a nossa missão
é aquilo que nós fazemos ou executamos para Deus. Mas devemos mudar a nossa perspectiva. Assim como a salvação, a missão pertence ao nosso Deus. A missão não é nossa, a missão é de Deus. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para missão. A missão é de Deus. Uma igreja local só pode ser de Deus se ela participar dos propósitos de Deus no mundo e para o mundo. Deus nos chamou para participar da sua missão aqui em São Paulo, aqui no Brasil, em todas as nações da terra. Não é Deus que se encaixa na minha história, mas a minha vida, a minha agenda é que deve se encaixar na grande história da missão de Deus. Eu gostaria que você grifasse essa expressão disperso. Grife essa palavra e estuda depois. A palavra disperso significa um vento que bate sobre as sementes, e essas sementes são o quê? Espalhadas. Lembra do movimento dos moravianos? O conde Zinzendorf dizia: nós estamos precisando de gente, de missionário para tal lugar. Ele falava isso no culto. No outro dia aparecia um casal dizendo: nós vamos para esse lugar, nós vamos para lá. Esse capítulo de Atos 8 é muito importante e deve ser lido, estudado por mim e por você com muito carinho, com muita submissão, com muita reverência. Porque ele vai nos ensinar algumas coisas muito importantes. Nós temos aqui a primeira grande perseguição da igreja. E a perseguição vem para a igreja para que ela possa o quê? Espalhar a semente. Eu estou doido que vem essa perseguição. Sabia disso? Não, misericórdia não, pastor Marco. Nós vamos ver quem é que é crente mesmo. Perseguição. O pessoal vai dizer assim: Alexandre de Moraes é o Senhor. Aí você vai dizer: não, Jesus Cristo é o Senhor. Supremo Tribunal Federal é o Senhor. Nós vamos ter que dizer o quê? Jesus Cristo é o Senhor. Estão entendendo? Vocês vão ter que fazer isso. Não vão fazer não, porque não está na Bíblia. A Bíblia diz que eu não devo fazer isso, então eu não vou fazer isso. Vocês não podem mais pregar o Evangelho. Nós não podemos deixar de pregar e de falar daquilo que temos visto e ouvido. É desse jeito. Tá certo? Então você que está mais gordinho aí, prepara o lombo para apanhar. Primeiro princípio que Atos 8:1 nos ensina: todo crente é um missionário. Mas há um fenômeno que acontece em Atos 7. Porque lá em Atos 7, quem pregava era somente, e principalmente os apóstolos, e sinais e curas eram feitas apenas pelos apóstolos. Mas a partir de Atos 7, foi suspenso o cessacionismo. Não tem mais cessacionismo na igreja. Mesmo você querendo dizer que tem cessacionismo na igreja, não tem. Porque Estevão começou a pregar,
Estevão começou a curar. Estevão começou a fazer grandes milagres e sinais. Estevão foi usado por Deus. Estevão morreu por causa do seu testemunho. Mas junto de Estevão tinha outro, diácono. Não tinha diácono, não era presbítero, era o quê? Diácono. Como é o nome dele? Filipe. E se todo crente deve pregar o evangelho, se todo crente é um missionário, todo oficial da igreja também é um missionário. Principalmente os diáconos. Tem diácono que cuida de tudo. Cuida da igreja, cuida do estacionamento, cuida disso, cuida daquilo, põe água gelada para o pastor beber. Sim, mas isso aí não é... É bom você fazer isso. Mas você é o quê? Um missionário. Aí o que que acontece? Veja lá. Versículo 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, o que ele falava? Anunciava-lhes já. Há uma diferença. Porque a igreja ia por toda parte, o quê? Pregando. Pregando é um verbo no grego. Mas Filipe, ele descendo a cidade de Samaria, os judeus gostavam disso dos samaritanos? Então você tem que pregar para quem você não gosta, tá bom? Até para os corintianos você tem que pregar. Porque Deus é fiel. E Ele converte corintiano. Grife aí, estude em casa, você que é um grande exegeta. Pregando a palavra, o povo todo. Filipe descendo a cidade de Samaria, não pregava a palavra, anunciava-lhes o que? A Cristo. O que é pregar a palavra? Anunciar a Cristo, porque Cristo é a palavra. O que é o Evangelho? É Cristo. Qual o propósito do Evangelho? Apresentar a Cristo. Fazer com que as pessoas tenham um relacionamento pessoal com Cristo. Com Cristo. E aí acontece uma coisa extraordinária lá em Samaria. O que diz o texto? Versículo 6. O que diz, gente? Então veja bem, atendiam, ouviam e o quê? Viam. Nós pregamos aos ouvidos, nós pregamos o quê? Aos olhos, não? Pregamos os ouvidos e pregamos aos olhos. Jesus libertou o homem de Gadara. Quando o homem é encontrado, está aos pés de Jesus, todo arrumadinho, tomado banho, não sei se ele banhou no rio, todo arrumadinho, roupa vestida. E aquele homem deixou de ser um endemoniado, com uma legião de demônios, passou a ser o quê? Um missionário. Qual é o maior argumento do Evangelho? Vidas o quê? Transformadas. O que o socialismo, o capitalismo fez até hoje no mundo? Nada. Só quem transforma é Jesus, o Evangelho. Qual é? Quando o pessoal lá de Corinto
pessoal de Corinto era intelectual. Pediu o currículo Lattes de Paulo. Carta de apresentação. Aí Paulo disse, mas peraí, tem alguma coisa errada. Vocês são a minha carta de apresentação, escrita não por tinta, mas escrita pelo Espírito Santo. Qual é a maior prova da verdade, da realidade do Evangelho? Vidas transformadas. Eu era cego e agora eu vejo. Eu estava perdido e agora eu fui achado. Eu estava nas trevas e agora eu estou na luz. Eu era triste e agora eu estou o quê? Alegre. Você tem que pregar. Diz o texto que as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos, de muitos, não de todos, nem todos estavam possessos, muitos estavam possessos, saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram o quê? Curados. Mas como é que termina a narrativa no versículo 8? O que diz aí? Eis que vos trago boas novas de... Onde o Evangelho chega, chega a alegria. A alegria da salvação, da cura, da restauração. Quem estava pregando aqui? Toda a igreja. Quem estava pregando aqui? Toda a liderança da igreja. Filipe pregando, o povo pregando. O que o diabo fez? Quando a igreja começa a crescer, quando a igreja começa a esparramar por dispersão, o diabo abre uma igreja universal. É assim ou não é? Sua igreja está crescendo, aí aparece uma igreja nova lá perto de você. Um apóstolo. Veja o texto. Veja o texto. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria. E ele se insinuava o quê? Um grande o quê? Vulto. Eu preguei domingo aqui, Janes e Jambres se opunham a Moisés. Qual a maior oposição que a igreja vai sofrer? E vai sofrer até a volta de Cristo? O falso o quê? Evangelho. Aí esse homem não se converteu coisa nenhuma, mas ele iludia o povo com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, e assim homens como o quê? Mulheres. Porque você lembra que Janes e Jambres, eles fizeram até o terceiro milagre. No quarto milagre, eles já não puderam fazer o quê? Mais. Então a turma pode até imitar o evangelho, mas chega uma hora que não dá para imitar. A igreja cresceu. O próprio Simão abraçou o evangelho falsamente. Porque ele queria o quê? Uma franquia evangélica. Ele queria abrir uma igreja. Presta atenção nisso. Onde cresce o verdadeiro evangelho, o diabo semeia o quê?
o falso evangelho. Você que está plantando igreja, sabe? Discipulando gente. Daqui a pouco Satanás semeia uma sementezinha diferente lá no seu meio. E você vai gastar mais tempo com essa tranqueira do que cuidando das ovelhas. É assim ou não é? Mas eu não quero ficar nisso, eu quero ficar, como eu falei, verso 26, vou pular essa parte aqui, né? Veja no versículo 25, termina aí. Eles, porém, havendo testificado e falando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então acabou todo o preconceito. O evangelho está pregando não somente em Samaria, mas em todas as aldeias. Mas eu quero gastar um tempinho com vocês, agora na parte final. Vocês acham que Filipe é um plantador de igreja? Falei no microfone errado. Vocês acham que Filipe era um plantador de igreja ou não? Quem acha que Filipe era um plantador de igreja? Quem plantou a igreja em Samaria? E ele não fez City to City. Nem fez o nosso curso de plantação de igreja aqui. Ele foi movido pelo Espírito Santo. Quando o cara é movido pelo Espírito Santo, você dá para ele qualquer curso que ele aprende. É mais fácil você segurar um cara movido pelo Espírito Santo do que você empurrar uma tranqueira que não tem nada do Espírito Santo. Certo? Teve aí o Pentecostes de Samaria. Não vou entrar nessa discussão aqui, porque aqui está cheio de cessacionista. Eu não quero discutir esse assunto. Mas eu queria gastar um tempinho aqui com vocês para falar sobre a necessidade do evangelismo pessoal na plantação de igreja. A necessidade. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Isaías capítulo 60. Diz assim, verso 21. Todos os teus povos serão o quê? Justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja o quê? Versículo 22, bem forte comigo, o que diz? O menor e o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo. Então o menor virá a ser 1000. Fertilidade para o estéril. O mínimo será uma nação forte. Poder para aquele que é fraco. Mas o poder aqui é o poder de multiplicar. De o quê? Reproduzir. Geralmente, a gente faz, quando vai plantar uma igreja, a gente faz um avanço missionário. Aprendi isso com o pastor Marcos Severo. Pronto. Já dá a data. Se quiser ficar na inscrição, já faz na hora.
Geralmente faz isso. Faz um avanço missionário, de casa em casa, de porta em porta. Depois dá a ficha para o missionário daquelas famílias que deverão fazer o curso de discipulado. Recado de Deus, etc, etc, etc. Pronto. Esse é o modelo padrão. Mas, eu sei que o pastor Marcos Severo é muito sabido, mas o Espírito Santo é mais. Veja no versículo 26. Versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai ao lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Veja que no versículo 5 do capítulo 8, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam. Ele pregava às multidões. Mas o Espírito Santo quer que nós preguemos às multidões, mas o Espírito Santo quer plantar a igreja também através do evangelismo o quê? Pessoal. Quando você estuda a biografia de George Whitefield, quantas vezes George Whitefield pregava por dia? Quando você estuda a biografia de Wesley, quantas vezes ele pregava nas minas de carvão por dia? Quantas vezes Paulo pregava por dia? Vocês se lembram que houve um período, baseado em 1 Coríntios capítulo 9, que todo pastor, que todo evangelista, que todo missionário era chamado de ganhador de almas. Ganhador de almas. E há pessoas estratégicas que você precisa ganhar para plantar uma igreja em uma cidade. Sabia disso? Filipe pregou às multidões. Foi usado por Deus na realização de muitos milagres em Samaria. Ele fez o evangelismo em massa, mas também o Espírito Santo queria que ele fizesse o evangelismo pessoal. Então, o evangelismo pessoal é um ministério dado e ordenado por Deus para todo crente, para todo missionário, para todo plantador de igreja, para todo pastor. Compartilhar o evangelho de pessoa para pessoa, individualmente. Quem é o maior exemplo disso? Jesus. Jesus pregou para Nicodemos. Jesus pregou para mulher. Jesus pregou para o jovem rico. Jesus. Jesus, antes de morrer, ganhou uma alma na cruz. Hoje mesmo, ele é o nosso modelo. Outro dia eu vi um pastor aqui do interior de São Paulo brigando no conselho. A igreja dele chegou a 100 membros. E ele diz: olha, eu estou com síndrome de burnout. Os presbíteros não entenderam bem, porque pensou que era alguma coisa nova no mercado. E eu tenho que estudar para pregar no domingo. Eu tenho que estudar para pregar no culto de quarta-feira. Eu tenho que cuidar dos grupos
de pastoreio, então preciso de um auxiliar. Vocês já viram isso ou não? Meu irmão, se você estuda a Bíblia, se você lê a Bíblia, se você tem vida devocional com Deus, você tem sermão pronto toda hora. Mesmo que não seja igual o de Hernandes, mas... Estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você não tem um sermão pronto, você diz para a pessoa, eu posso orar por você agora? Você está com um problema? E você acha que você deve ter, se você é pastor, missionário, pelo menos as 4 leis espirituais, você sabe explicar lá. São 4 ou 5. As 4 leis espirituais, você sabe. Então nós devemos estar prontos para pregar o Evangelho a toda hora. Esse negócio de você achar que vai plantar a igreja, fazendo um culto em uma escola dominical no domingo, e um culto de semana, meu irmão, você não está conectado com Deus, não. Você é missionário a todo tempo, em todo lugar. Onde você estiver, você é um missionário. Fala-se muito hoje em pregação expositiva, e é muito importante. Mas se você não sabe pregar sermão expositivo, porque às vezes não dá tempo, você prega sermão tópico mesmo. Você prega sermão textual. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, você está perdido. Jesus é a verdade, você está na mentira. Jesus é a vida e você está morto. Você está lascado. Ou vai para Deus ou está lascado. Pronto. E ainda faz o apelo. Quer receber Jesus agora? Paulo diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? O principal. Precisa fazer exposição nisso? Não sei dizer o que eu vou falar para você aqui. É verdade, pode ir lá no cartório, reconhecer firma, tudo, porque é digno de toda o quê? Aceitação. Um fato, Jesus Cristo veio a este mundo para salvar o quê? Os pecadores. A missão de Jesus é essa. Quem são os pecadores? Você é o principal. E eu. Aceita ou não aceita? Está pregado o Evangelho. Deu para entender? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você pode arrumar uns 10 pontos para pregar aí. Mas se você quiser pregar, você prega. Por que sua igreja não cresce? Porque você não evangeliza. Se você evangelizar, a sua igreja vai o quê? Crescer. Você não é Billy Graham. Você não é Tim Keller. Você é um missionário de Deus. Você é o melhor pregador do mundo. E qual é o melhor pregador do mundo? Aquele que Deus usa. Aquele que Deus usa. Veja nesse texto que o Espírito Santo diz, através do anjo, dispõe-te, larga tudo que você está fazendo aqui em Samaria
e dá o endereço. E eu fico com medo aqui que Deus dá o endereço de encruzilhada. Quem é baiano já fica desconfiado. Pega o cara na encruzilhada. Foi assim que Ananias recebeu também para visitar Paulo. Vai lá na rua direita, no meu tal. O Espírito, Deus sabe os endereços, tudo, dá tudo para a gente. Algumas lições aqui. Primeiro, o evangelismo pessoal é dirigido pelo Espírito Santo. Tem pastor que gosta de evangelizar só rico. Não, Deus tem um chamado na minha vida, eu gosto de rico, porque se um rico se converter, ele sustenta a igreja. Queima não, meu irmão, fulmina. Você não vai encontrar isso em Jesus. Jesus não faz acepção de pessoas. Um anjo do Senhor falou a Filipe. Os anjos são mensageiros de Deus, mas não os evangelistas. Eu fico pensando, por que Deus não mandou logo o evangelista? O anjo. Se o anjo não é mensageiro, por que mandou? Teve que mandar o anjo falar para o evangelista. Tem cabimento um negócio desse? O anjo vai lá e diz para o missionário, vai lá. O anjo do Senhor não pregou o evangelho para eunuco, mas levou o endereço, a instrução de Deus para Filipe. Mais adiante, aí o anjo sai da jogada, versículo 29, entra o Espírito Santo a Filipe. E olha, gente, podia ter dado uma motinha para Filipe, uma bicicleta. É duro, né? Olha o que diz o texto. O que diz o texto, gente? Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. O carro ia caminhando e Filipe, o evangelista. Se fosse o pastor aqui, misericórdia, soprava mais bombinha. Ali vai sarado. Segunda lição, o evangelismo pessoal, ele é dirigido pelo Espírito Santo. O evangelismo, ele deve ser obedecido. Veja no versículo 26, o que diz o texto? O que diz o texto? Atos 8, 26, o que diz? Ele o quê? Tem pastor que diz assim, peraí, está terminando aqui o Netflix. Ele se levantou e foi. Ordem de Deus não se discute, ordem de Deus se cumpre. Evangelismo pessoal é dirigido pelo Espírito Santo. Evangelismo pessoal deve ser obedecido. Terceiro, evangelismo pessoal é preparado por Deus. Deus é que prepara o cenário. Você se lembra que antes de Jesus nascer, antes de Zaqueu nascer, lá na cidade de Jericó, alguém plantou um sicômoro. Plantou ou não plantou? Aquele sicômoro foi plantado para quê? E para quem? Para subir. E para Jesus dizer, desce depressa, porque hoje Jesus, ele prepara o quê? O cenário.
das nossas conversões? Esse homem era um etíope, eunuco. Ele era um alto oficial de Candace. Você sabe que na Etiópia tem muito judeu, né? E ele veio a Jerusalém porque ele era um judeu o quê? Etíope. Ele veio para comemorar o quê? A Páscoa, as festas de Israel. Eu não sei que tipo de eunuco ele era. Jesus dá em Mateus 18, fala de 3. E eu não quero entrar nessa discussão. Se você se interessa por essa área, é problema seu. Mas diz que ele era eunuco, etíope. Ele era uma pessoa importante, superintendente de todo o tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo ele o quê? Um profeta o quê? Por que ele não estava lendo outro livro? Esté, por exemplo. Gênesis. Ele estava lendo o profeta o quê? Qual o capítulo que ele estava lendo do profeta Isaías? Isaías o quê? 53. É muita coincidência, né? Muita coincidência. Deus faz esse homem viajar mais de 300 quilômetros para Jerusalém. Deus sabe que esse homem era um religioso sincero, que viera adorar no templo em Jerusalém. Deus coloca uma coisa muito difícil, um exemplar do livro de Isaías em sua mão, e o faz ler acerca da expiação de Jesus pelos seus escolhidos. Em outras palavras, Deus é quem está preparando o cenário e o palco dessa conversão. Antes de Jesus ir a Jericó, ele salva Zaqueu. Mas antes de salvar o Zaqueu, Deus mandou alguém plantar uma árvore para Zaqueu subir justamente onde Jesus iria o quê? Passar. Então para Jesus não tem o quê? Coincidência. Para Jesus tudo é providência. Amém? Vocês estão entendendo o estudo ou não? Porque eu paro. Se estiver ruim eu paro. Eu tenho autoestima muito forte. Está gostando do estudo? Depois vem coisa melhor aí. Mas é desse jeito. Quarto lugar. Quarto lugar. Eu acho isso lindo demais. Ele está lendo o profeta Isaías. Filipe está correndo, esbaforido. Mas Filipe ouviu que ele estava lendo o profeta, o quê? Isaías. E Filipe faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Compreendes o que vens o quê? Lendo. O que ele respondeu? Poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele, versos 30 e 31. Deu uma garrafinha d'água, quer um cafezinho, tal. Tem bolo de milho, bolo de macaxeira. Foi assim? E aí, meus amados irmãos, eu acho isso lindo. Lindo. Porque Filipe
começou a explicar essa passagem da Escritura. Mas ele não começa de Isaías. Ele começa até chegar a Isaías. Sabe um dos grandes problemas que os plantadores de igreja hoje têm? Não sabem explicar a Bíblia. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele fez uma exposição para os seus apóstolos sobre a sua pessoa em toda o quê? A Bíblia. Então, o que é evangelizar? É explicar para a pessoa quem é Jesus segundo as Escrituras. Por isso que o evangelismo, ele é o quê? Cristocêntrico. Cristocêntrico. Não exagera, porque tem uns que vê Jesus Cristo em tudo também. Mas explica o que a Bíblia ensina acerca da pessoa de Jesus Cristo. Para ele falar da expiação de Cristo, do servo sofredor, ele deve ter falado sobre Gênesis 1, 2 e 3. Aqueles que são mais calvinistas devem ter apresentado os 5 pontos de Calvino. Não tinha ainda, mas... Filipe expôs, a partir do texto bíblico, começando pela passagem de Isaías 53, é a pessoa e a obra de Jesus. E ele anuncia Jesus conforme o relato bíblico. Quinto lugar, qual era o propósito do evangelismo pessoal? Diga para mim aí, no texto. Era o cara fazer uma matéria de cristologia? Quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, o que você quer dessa pessoa? Que ela se converta. E quando o cara não se converte, eu fico zangado. E eu digo para o cara assim: estou livre do teu sangue. Se morrer sem Jesus, eu estou com uma atalaia de Israel, eu estou livre. Faça isso não, isso é coisa de pastor mal educado. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Após ouvir a exposição das Escrituras, Eunuco foi convertido por quem? Pelo Espírito Santo. Quem foi que mandou Filipe ir? O Espírito Santo. Quem é que estava conduzindo todo o processo? O Espírito Santo. Alguém pode entender as Escrituras sem o Espírito Santo? Não. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim o quê? Testificam. O Espírito Santo é que testifica quem é Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que seja eu o quê? Batizado. Filipe respondeu. Veja que Filipe era presbiteriano, não é para batizar de todo jeito. É lícito se o quê? Creres, mas creres de... Romanos capítulo 10, se com a tua boca e se em teu coração o quê? Creres, será salvo. E ele diz: eu creio. Eu creio. O que é que Filipe fez? Mandou parar o carro. Ambos desceram a água. Aí você diz: batismo por imersão. Não. Desceram a água.
A água estava aqui, ó. Aí o que ele fez? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizou nas águas, mas presbiterianamente. Foi assim ou não foi? Eu creio que foi assim. Agora, o que me impressiona no texto, porque aqui tem alguns detalhes. A fé vem ou nasce pela pregação da palavra de Deus. A fé nasce no coração e deve ser confessada com a boca. Todo convertido deve ser batizado para selar seu compromisso com Cristo e para testemunhar publicamente a sua fé. O etíope, provavelmente, ele não estava sozinho com Filipe, mas ele vinha com uma caravana de servos. Mas quando termina o batismo, o que aconteceu? O pastor sumiu. Você já pensou aqui domingo, fazendo batismo, terminei de batizar, sumiu. Sabe o que isso me ensina, irmãos? É que alguns pastores deveriam sumir mesmo. Segunda coisa que eu vejo, urgência. Já está batizado, já está salvo. O que nós temos muito serviço para fazer? Eu não vou ficar gastando tempo aqui. Vamos comer um bolinho, tem uma Coca-Cola gelada, fazer uma festa, o bolo da minha conversão, selfie, não sei o que. Não teve nada disso. Diz o texto. Diz o texto, sou eu que estou dizendo. Se Filipe explicou o texto, eu estou explicando o texto para vocês. Versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito Santo o quê? Coisa maravilhosa. Guarda o seu coração que crente, quando o pastor some, ao invés de chorar, ele fica o quê? Alegre. Sumiu. Sumiu. E ele vai seguindo agora, estrada fora, o seu caminho, como uma pessoa que agora é uma nova criatura. Uma nova criatura. Mas Deus não dá folga para o pobre do Filipe. O que diz o texto? O cara seguiu o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto. Estava fazendo o que em Azoto? Descansando. Rapaz, é muita emoção por um dia só. É batismo, é arrebatamento, é maratona. Ele podia dizer, agora eu vou num spa, dar uma descansada, me recuperar. Estou com um princípio de burnout. Não. Filipe veio achar-se em Azoto. E passando além, ele evangelizava, meus irmãos. O quê? O que significa todas as cidades? Mas não existe cidade estratégica? Cidade disso, cidade daquilo? Não. Porque Paulo era um estrategista. Não. Eu nunca vi dizer na Bíblia que Paulo é estrategista.
Nunca vi, mas o pessoal força, né? E Paulo pegou o mapa. Não. Quem é que dirigiu o ministério de Filipe? O Espírito Santo. O Espírito Santo tira ele de Samaria, leva ele para uma encruzilhada, põe o cara para correr atrás de uma carruagem, explica a Bíblia para o sujeito, não recebeu nenhum lanche, nenhuma oferta, arrebata o cara de novo. Você está no lucro, tá? Você está no lucro. Vamos encerrar. E ele foi até chegar a Cesareia. Eu queria concluir esse estudo dizendo que a vida cristã começa com a conversão, mas não para por aí. Todo convertido se torna um discípulo de Jesus. Eu acho que esse eunuco, ele foi plantador de igreja lá na Etiópia, um missionário de Deus. Azoto ficava a 30 quilômetros de Gaza. Dali, ele viajou mais 100 quilômetros para Cesareia, pregando nas cidades ao longo do caminho. O eunuco voltou para a sua terra com o coração cheio de alegria. Cheio de alegria. Por quê? Veja no versículo 8 do capítulo 8. E houve grande, onde o evangelho chega o quê? A grande alegria. Vamos ficar de pé. Eu quero dizer para você, plantador de igreja, que está aqui, quantas almas você vai ganhar até o final do ano? Hein? Ou você é o pastor que sobe no púlpito, fulano tem que ganhar alma, vou dar uns endereços aqui. Não, meu irmão, você é um ganhador de almas. Nós plantamos igreja ganhando o quê? Almas. Ganhando almas. Você não pode dizer que é plantador de igreja e abraçar um projeto de plantador de igreja se você não ganha almas. Aliás, Charles Spurgeon diz que o cara que quer ir para o seminário fazer um curso de pastor, ele tem que ter conversões antes de ir para o seminário. Seminário. E esse texto está aqui por conta do Espírito Santo, não fui eu que inventei. Tá certo? Tem muita gente que converte aqui por atacado, no culto, mas graças a Deus eu tenho alguns frutos. Não sou um Billy Graham da vida não, mas Deus me deu o privilégio de ganhar muita gente pessoalmente para Cristo. E você precisa aprender isso. Tá certo?